Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, na carta aos Hebreus. Eu tenho uma vontade de dizer carta de Paulo aos Hebreus, mas por enquanto vamos ficar só com a carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E assim nos diz a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Queridos irmãos, continuando aí na temática da nossa igreja sobre perseverança, e nesse mês falando sobre perseverança dos santos, nossa proposta nesta noite é pensarmos sobre perseverar na carreira da vida cristã, ou no gerúndio, perseverando na carreira da vida cristã. A vida cristã é uma grande corrida, e começa no dia em que nós fomos alcançados pela graça de Deus, e aqui na terra vai terminar quando da nossa morte, quando tombarmos e nossa alma ou espírito for recolhido na presença do Senhor. Até lá todos nós estamos numa grande corrida, a corrida ou a carreira da vida cristã. A corrida, a carreira do crente, nascido de novo, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. E aqui na carta aos Hebreus, uma carta que trata da superioridade de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus é uma carta para falar que Jesus é superior. Ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior ao sacerdócio levítico, ele é superior aos profetas do Velho Testamento. Jesus é único, Jesus é ímpar, Jesus é singular, Jesus é o modelo, Jesus é a essência, Jesus é o centro de todas as coisas. O escritor vai traçar este ensino, este estudo, falando sobre a superioridade de Jesus. E aqui no capítulo 12, depois de descrever todo este ministério de Jesus, depois de concluir no capítulo 11 falando sobre os heróis da fé, ele então apresenta um desafio à igreja presente, à igreja daquele momento, à igreja militante, à igreja visível, à igreja que hoje somos nós, eu e você, para que também, tomando os heróis da fé, tomando Jesus como nossos modelos, possamos também correr com perseverança esta carreira que nos está proposta. Queridos, perseverar na carreira cristã não significa começar bem. Perseverar na carreira cristã não significa continuar bem. Perseverar na vida cristã significa terminar também bem. Eu durante muitos anos fiz corridas, corri pelo Mackenzie até o início da pandemia. Veio a pandemia, pararam todas as corridas. E muitas vezes o que eu vi na corrida é que muitas pessoas saem desesperadas quando dá a largada. E elas saem assim, feito um verdadeiro Ayrton Senna. E elas saem feito um maluco, começam muito bem. Em questão de minutos elas abriram já metros e metros dos adversários. Mas a corrida muitas vezes é longa, demoram minutos, às vezes horas. E aí quando chega lá pela metade, a pessoa já não tem mais fôlego, não tem mais preparo físico. E então ela vai diminuindo.
começou muito bem e muitas delas sequer conseguem terminar a corrida. Acabam ficando pelo caminho com uma distensão, algumas passam mal, algumas desmaiam e algumas chegam arrastando no final. Queridos, o importante não é começar bem a vida cristã. Quantos crentes começam bem, cheio de fervor, cheio de sacrifício, pessoas que querem mudar o mundo, cheio de idealismo, chegam na igreja cheio de ideias e nos primeiros meses, nos primeiros anos, às vezes, estão literalmente queimando por Jesus. Mas às vezes, anos depois, aquele mesmo que chegou cheio de emoção, de entusiasmo, de motivação, muitas vezes está fora, está no mundo, está nas trevas. Porque o importante é começar bem, é continuar bem e é terminar bem. Isso é perseverança. Isso é perseverança. Me lembro que quando eu fazia treino de corrida lá na academia do Mackenzie, nós tínhamos um treinador chamado professor Paiano. O professor Paiano foi técnico da seleção brasileira de vôlei, e ele era um dos professores do Mackenzie, e eu estava lá na esteira, correndo a 15, 16, 17 por hora, né? E ele chegava, batia no meu ombro e falava: pastor, o importante não é correr rápido, o importante é correr todo dia, ainda que menos rápido. E eu fui aprendendo com ele a controlar a minha ansiedade, a controlar a minha pressa. Ele diz: não adianta você chegar aqui hoje e correr 10 quilômetros a 20 por hora e ficar 15 dias sem vir. O importante é você vir todo dia e fazer os seus 10 quilômetros, quem sabe a 8 por hora, mas todos os dias estar aqui. É aquele velho ditado, né, que a gente aprende lá na roça, que eu que sou caipira do interior sei muito bem: é de grão em grão que a galinha enche o papo. Todo mundo é da roça, né? No fundo veio todo mundo do interior, ficou urbano, e alguns hoje, né, como disse o pastor Amauri de manhã, esqueceram, né, de onde vieram e estão aí de nariz empinado, né? Mas graças a Deus, né, que nós não somos assim, somos um povo humilde. Então, queridos, o que nós precisamos fazer para perseverar na carreira da vida cristã? Quais são os elementos, quais são os fundamentos, quais são os argumentos que o escritor da carta aos Hebreus, nesses 3 versículos, nos dá como diretrizes para que eu possa perseverar, começo, meio e fim. Começar bem, permanecer bem e terminar bem esta carreira da vida cristã. E como diz o escritor a carta, ou melhor, ao livro do Apocalipse, perseverar fiel até a morte, até que a gente termine esta carreira e seja recolhido na presença do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, para eu perseverar na carreira da vida cristã, eu preciso observar o testemunho dos que já correram. O escritor diz: portanto também nós, visto que temos a rodear uma grande nuvem de testemunhas, para que eu possa correr com perseverança a carreira da vida cristã, eu tenho que observar o testemunho daqueles que já correram. Queridos, eu estou correndo, mas antes de mim, milhares, milhões de pessoas já fizeram esta corrida, começaram esta corrida e terminaram esta corrida. O capítulo 11 é uma descrição dos heróis da fé, que fala destes homens e destas mulheres que correram a carreira da vida cristã, e eles começaram a carreira e eles terminaram a carreira. Então o escritor está dizendo para mim que eu tenho que correr com perseverança esta carreira que me está proposta, mas eu tenho que fazê-la tomando como base, tomando como fundamento aqueles que já correram. A ideia de nuvem de testemunhas não é que eles estão lá no céu, como num grande auditório ou numa grande arquibancada nos assistindo, não é isso. Eles não estão nos vendo aqui na terra, eles não estão nos aplaudindo aqui na terra. A ideia de testemunha é que eles são o testemunho que Deus dá para mim e para você, de que eles também correram a carreira da vida cristã e venceram. Então eu preciso observar
olhar a palavra de Deus, olhar o Velho Testamento, no nosso caso, olhar todo o Novo Testamento, no nosso caso, olhar toda a história da igreja cristã, desde os primeiros heróis da fé, desde os apóstolos até os nossos dias, e olhar para a história de todos os homens, de todas as mulheres que fizeram esta corrida. Olhar para a vida deles, para o testemunho deles, para as lutas que eles enfrentaram e fazermos essa corrida da melhor forma possível. W. Wiersbe, ele diz assim: uma das melhores maneiras de desenvolver perseverança é permanecer encorajado, é conhecer os homens e as mulheres piedosos do Antigo Testamento que completaram a corrida e a venceram. Ele diz: se você está tendo problemas com a sua família, leia sobre José. Se você acha que tem um trabalho grande demais para realizar, estude a vida de Moisés. Se você se sente tentado a vingar-se dos inimigos que se levantam contra você, olhe e estude a vida de Davi. Queridos, muitas vezes nós nos sentimos fragilizados, nos sentimos desanimados. Onde que eu vou encontrar força? No testemunho daqueles que já correram. Olhe para a vida dos heróis da fé. Olhe para os testemunhos dos nossos irmãos, olhe para a vida daqueles que já participaram desta corrida, olhe para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, olhe para a vida de Jacó, para a vida de José, olhe para a vida de Moisés, olhe para a vida de Sara, de Ruth, de Débora, olhe para a vida de Daniel, olhe para a vida dos grandes profetas, olhe para a vida destes homens, destas mulheres. Homens que lutaram, que sofreram, que foram perseguidos, que foram castigados, que foram punidos, que foram maltratados, homens que foram humilhados. O escritor da carta aos Hebreus, ele descreve aqui dizendo, falando destes heróis da fé, ele diz: que mais direi? Que mais direi? Ele diz: certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha o exemplo desses homens, olha o exemplo dessas mulheres, e isso aqui diz respeito só ao Velho Testamento. Se você pegar os historiadores e olhar para o Novo Testamento, olhar para o período dos grandes mártires, ali nos 2, 3 primeiros séculos da história do cristianismo, você vai ver quantos outros foram humilhados, foram jogados nas arenas para serem comidos por leões e por feras terríveis, quantos foram queimados em praças públicas, quantos foram enterrados na areia para morrerem comidos e escaldados ali pelo calor do sol e comidos por formigas, quantos que foram perseguidos, tiveram suas cabeças decepadas, tiveram seus corpos pregados em cruzes. Observe o testemunho dos que já correram. Queridos, nós vivemos hoje numa geração muito fraca, numa geração muito pequena, numa geração muito mimimi. Qualquer coisa nós estamos murmurando, qualquer coisa nós estamos lamentando, qualquer coisa nós estamos reclamando. Um cristianismo muito frágil, um cristianismo muito cristal, muita aguinha com açúcar, quando a história do cristianismo é uma história de homens e de mulheres que tinham cerne.
Como a gente diz lá no grupo que trabalha lá no acampamento finais de semana, eram aroeiras, sem cerne, aguenta o tranco, aguenta a provação, aguenta a tempestade. Queridos, vida cristã é luta, é sacrifício, vida cristã é renúncia, vida cristã é entrega, vida cristã é morrer cada dia para o mundo, para viver para a retidão, vida cristã é quebrantamento. E para eu perseverar nessa carreira da vida cristã, quando eu me sentir fragilizado, pequeno, incompetente, incapaz, que é o que de fato eu sou, o que vai me motivar é olhar para trás, é olhar para o testemunho daqueles que já correram, e dizer: se esses irmãos já correram e já venceram, a despeito de todas as lutas que eles tiveram, a despeito de todas as dificuldades que eles encontraram, a despeito de todas as provações pelas quais eles passaram, se eles perseveraram, então eu também tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Pastor Amauri, hoje de manhã pregando, ele contou ou falou aqui uma história, um testemunho de um irmão que nos diz que o passado nos autoriza a ter esperança em Deus. Sim, queridos, é o passado, é a história dos homens e das mulheres de Deus, é o testemunho daquilo que Deus já fez no passado, e se Deus fez na vida destes homens e destas mulheres, Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. O herói aqui, queridos, não são estas pessoas, o herói aqui é Deus que agiu na vida destas pessoas, e se Deus agiu na vida deles, Ele vai agir na nossa. Então eu tenho que observar o testemunho dos que já correram. Tenho que olhar para a vida, para a história desses homens, para a história dessas mulheres. Por isso eu tenho que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque quando eu tiver um problema semelhante, eu sei para onde voltar, eu sei onde recorrer, eu sei onde buscar conhecimento e sabedoria, para que eu possa permanecer correndo, firme, sólido, vencedor, e não desmaiar, como diz o versículo 3, e cair prostrado. Segunda coisa que eu aprendo aqui, o segundo argumento, fundamento, princípio, para que eu possa perseverar na carreira da vida cristã, segundo o texto aqui, é rejeitar todo o peso e todo o pecado. Se em primeiro lugar nós temos que observar o testemunho dos que já correram, em segundo lugar eu tenho que rejeitar todo o peso e todo o pecado. Ele vai dizer: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, então ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando, desembaraçar, tirar o peso. A palavra peso aqui no grego é a palavra onco. Doutor Alberto está aqui, ele conhece muito bem a palavra onco. Onco é de onde vem a palavra oncologia. Oncologia é aquela ciência que trata do câncer. A palavra peso aqui, ela pode ser traduzida como um tumor, rejeitando, ele vai dizer, desembaraçando-nos de todo tumor, de toda ferida, desembaraçando-se desse tumor, porque às vezes, queridos, a gente não dá conta de que este peso vai ser um prejuízo na nossa vida. Às vezes a gente se preocupa tanto com o pecado, que se esquece do peso. E às vezes o peso, ele é pior do que o pecado. Porque o tumor, ele não nasce grande. Eu não sou médico, não entendo nada de medicina, doutor Alberto. Depois você pode vir me corrigir aqui no final. Mas me parece que o tumor, ele nasce pequenininho. Às vezes nasce assim como um grãozinho de mostarda, uma coisinha invisível, que a gente às vezes não dá bola. Mas ele vai crescendo, ele vai se alimentando. E quando a pessoa às vezes percebe, se dá conta, e outro médico aqui também, né, doutor Paulo, né, e uma enfermeira, né, a nossa enfermeira Sui, está cheia de doutores aqui hoje, né, se tiver mais alguém, levante a mão por favor, né?
Depois, no final, eu vou ser altamente criticado. Mas a ideia é essa, queridos, que a gente vive num mundo onde às vezes a gente não dá conta de que esse tumorzinho pequeno, ele vai se enraizando, ele vai se espalhando, e às vezes quando a pessoa percebe, já não tem mais conserto. Já se espalhou pelo corpo todo, já deu metástase, já se enraizou, e mesmo que você tire aquele tumor, ele já deixou raízes em outras partes do corpo, mesmo que você tire aquele peso, ele já deixou suas raízes ali plantadas. Então o escritor está dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, tire esse tumor, tire essa coisinha pequena que aparentemente não vai fazer mal nenhum hoje, mas pode fazer um mal desgraçado e maldito amanhã, letal, mortal, destruidor. A ideia é daquele corredor que, para correr bem, ele abre mão do peso físico, do peso corporal. Ele vai comer alimentos saudáveis, ele vai correr todos os dias, ele vai fazer exercícios físicos para ter tonacidade nos músculos da perna, do abdômen, ele vai fazer exercício para ter um pulmão saudável que respira, e um coração firme que vai bater com firmeza, e ele vai abrir mão de luxos, ele vai abrir mão daquelas comidas gostosas e saborosas e gordurosas, né, que são as melhores do mundo, mas ele vai sacrificar muitas vezes essa dieta, e quando ele vai correr com o tênis mais leve possível, com o short mais leve possível, com a camiseta mais leve possível. Hoje as indústrias fazem materiais extremamente leves, para que o corredor não tenha nenhum peso, nenhum embaraço, ele possa correr com toda a desenvoltura. O princípio é o mesmo para a vida cristã. Às vezes, queridos, aquelas coisas que parecem coisas boas. Você tem um crente na igreja, firme, comprometido, trabalhando, envolvido com a obra. Aí ele começa a crescer na vida profissional, o que é uma dádiva de Deus, porque todo o crescimento vem de Deus. E ele começa a ganhar mais dinheiro, e aí ele começa a comprar um carro melhor. Meses depois ele compra um apartamento, meses depois ele compra uma casinha na praia, ou uma casinha no interior, e meses depois ele não está mais na igreja, porque aquilo que em princípio foi uma bênção, acabou se tornando num peso, porque agora, ao invés de ele vir na igreja, trabalhar para o Senhor, ele vai final de semana na praia, na casinha de praia, descansar. Afinal de contas, todo mundo tem direito a isso, e aquilo que em princípio parecia ser uma coisa maravilhosa, de repente se transforma num câncer, numa doença, que vai destruir a vida espiritual dessa pessoa. Eu não sou contra ninguém ter casa na praia, no interior, onde quiser, desde que esta coisa não se transforme num peso, algo que vai afastar você de Deus. Às vezes aquele menino está firme na igreja, aquela menina está firme na igreja, e eles estão crescendo, e de repente encontra uma namoradinha, um namoradinho, e às vezes o cara não é da igreja, e de repente aquilo que era para ser uma coisa boa, a construção de uma família, se transforma num peso. E por causa desse peso, essa pessoa se afasta de Deus. Às vezes é o estudo, é uma pós-graduação, é um doutorado, às vezes é um curso fora, coisas que são boas em princípios, não são pecaminosas, são bênçãos de Deus, mas que às vezes tira a nossa vida, o nosso foco, o nosso coração das coisas do Senhor. Então o escritor está dizendo: desembarace de todo o peso, e principalmente do pecado, e ele usa a expressão que tenazmente nos assedia. Tenaz era um instrumento de pegar brasas. Lembra quando Isaías teve aquele encontro com o Senhor, que a Bíblia diz que o anjo pegou uma brasa com uma tenaz, é uma espécie de um alicate, que você pega aquela brasa com aquele alicate, prende a brasa. A ideia de tenaz é algo que prende com firmeza, como um alicate, aqueles alicates de pressão, que você prende um parafuso e ele não solta. A Bíblia diz que esse peso e esse pecado, eles nos prendem, eles nos sequestram, como um alicate, eles nos prendem de forma tenaz. Eu preciso me desembaraçar, rejeitar todas essas coisas. Eu estou numa carreira, na carreira da vida cristã, e nesta carreira da vida cristã, a coisa mais importante
é a aprovação de Deus, não a aprovação do mundo. Felizmente nós vivemos hoje numa sociedade onde nós estamos muito preocupados com os aplausos do mundo, com a aprovação do mundo, com os likes nas nossas mídias sociais, com os seguidores nos nossos canais do YouTube. Estamos muito preocupados com essas coisas e às vezes para termos este aplauso, para termos este elogio, para termos estes seguidores, muitas vezes muitos dos nossos líderes começam a negociar valores, negociar princípios, negociar a teologia que até então ele cria que era verdadeira, e a gente começa a abrir mão de coisas que são essenciais para a fé cristã. Queridos, quantas famílias destruídas por causa de um peso, por causa de uma coisa fútil, mas que cresceu, se tornou raiz, se tornou um tumor, se tornou maligno. De repente aquilo que era para ser uma bênção tornou-se uma maldição, numa desgraça. E acabou sucumbindo vidas que não conseguiram terminar a sua carreira da vida cristã. Quem conhece um pouco de esporte, sabe quantos jogadores, atletas bons, principalmente na área do futebol, pessoas que poderiam ter uma carreira brilhante, mas que se deixaram perder porque não treinavam, porque não iam nos treinos, porque não levavam a sério, porque passavam noites em baladas, em boates, atrás de mulheres, de bebidas. E aquele que poderia ter uma carreira 1000 vezes melhor, muitas vezes teve uma carreira apagada. E às vezes outros jogadores limitados na técnica, mais disciplinados, firmes, comprometidos, conseguiram jogar mais, por mais tempo, uma carreira mais longa, e conseguiram fazer uma carreira muito mais brilhante, porque abriram mão, rejeitaram este peso. Abriram mão desta glória humana, não ficaram envolvidos com festinhas e com bagunças e com baladas, firme no treino, chega no horário, sai no horário, cumpre disciplina. Na vida cristã é a mesma coisa, queridos. Vocês acham que esses heróis do Velho Testamento, eles venceram? Venceram porque eles foram disciplinados, enfrentaram lutas, mas eles abriram mão. Eles sacrificaram sonhos. Eles sacrificaram sonhos. Eu gosto desse texto aqui de Moisés, que diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora vejam, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, ele abriu mão daquele peso. Qual o problema de ser filho da filha de Faraó? Humanamente falando, não tinha problema nenhum, mas aquilo poderia ser um empecilho para que ele fosse no futuro o grande líder para a libertação do povo de Israel. Então ele, contemplando o futuro e vendo que a glória de Cristo era maior do que o sofrimento presente, ele abriu mão daquele luxo, abriu mão daquela glória. Lembra de Daniel e seus 3 amigos lá na Babilônia? Eles tinham ali uma mesa farta, eles tinham ali luxo, comida, bebida, mas a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com aquelas coisas. Não havia pecado em comer aquilo, não havia pecado em beber aquilo, mas ele tinha um propósito maior, ele tinha um alvo mais elevado, um compromisso com Deus, e ele não quis se comprometer, se macular, não quis deixar nenhuma ponta solta. Por isso ele se sacrificou a comer legumes e beber água. Mas ao final de 3 anos, os outros jovens que foram levados, você sequer sabe o nome deles, mas estes 4 se destacaram. A Bíblia diz que eles eram 10 vezes mais doutos do que os sábios da Babilônia. Eles eram 10 vezes melhores do que os doutores que ensinaram eles. E Daniel ainda tinha essa capacidade de interpretar sonhos. Por quê? Porque eles rejeitaram
rejeitaram aquele peso, rejeitaram aquela cultura, rejeitaram aquela glória passageira, rejeitaram aquelas comidas fartas, abriram mão daquele luxo transitório, por um luxo perene que vem de Deus, aprovado por Deus, comprado no sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, tem muitas coisas no nosso mundo que, em síntese, que no dia a dia não são pecaminosas, mas pode ser um peso. Rejeite isso. E em terceiro lugar, o escritor da carta aos Hebreus vai nos ensinar que para eu perseverar na carreira da vida cristã, após observar o testemunho dos que já correram, após rejeitar todo o peso e todo o pecado, eu tenho que focar no superior exemplo de Jesus Cristo. Eu tenho que colocar os meus olhos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o exemplo superior, Ele é o exemplo máximo. Quando a corrida se tornar difícil, renhida, quando as câimbras vierem, quando o cansaço chegar, quando você sentir o coração não aguentando mais, quando você estiver com a boca seca, entendendo que não vai mais dar conta, mesmo olhando para o passado, mesmo se desvencilhando de peso e pecado, então coloque os seus olhos em Jesus. Coloca os seus olhos em Jesus, ele diz lá no versículo 2, olhando firmemente, não é olhando de qualquer jeito, não é olhando de forma relapsa, não é dando uma olhadinha de vez em quando, é olhando firmemente. A ideia é fixando o olhar, focando o olhar em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele diz, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fez caso da ignomínia, e por isso está sentado à destra do trono de Deus. Ele diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Para quê? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Onde eu vou encontrar força? Onde eu vou encontrar renovo? Onde eu vou encontrar um oxigênio novo? Onde eu vou encontrar uma água que vai matar minha sede e vai molhar minha boca? Onde eu vou encontrar capacidade para que as câimbras desapareçam? Foque os olhos em Jesus. Queridos, todos os heróis do Velho Testamento, eles só prevaleceram porque o coração deles, os olhos dele, a vida deles, o objetivo deles não estava nas coisas aqui da terra. Capítulo 11, versículo 8 fala sobre Abraão. Ele diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, ele peregrinou, porque ele aguardava algo melhor. O coração dele não estava em Canaã, o coração dele não estava na terra aqui da promessa, o coração e os olhos de Abraão estavam na eternidade. Ele já olhava pela fé para Jesus, olhava pela fé para o autor e consumador da sua vida. Na continuação do texto ele vai dizer, falando ainda de Sara e falando desses heróis da fé, ele vai dizer, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo, manifestam estar procurando uma pátria, algo superior. Eles estavam buscando algo maior. Queridos, nós também estamos buscando algo maior. Nosso maior motivo de estarmos aqui não é sermos grandes homens, grandes mulheres, multimilionários, não é sermos grandes médicos, advogados, juízes e pastores. Nosso objetivo em estarmos aqui é sermos grandes cristãos em Cristo Jesus. Jesus é o objetivo supremo. Toda a conquista desta vida terrena termina com a nossa morte.
Nós não vamos levar nada desta vida, nenhum diploma, nenhuma formação acadêmica, nenhum centavo aplicado no banco, nenhum esforço humano, nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhuma joia, nenhum relógio. O que nós vamos levar desta vida é aquilo que nós construirmos para a glória de Deus, aquilo que nós construirmos para a eternidade. Então tire os seus olhos das coisas da terra. Entenda que a nossa vida, o nosso trabalho, nossos dons, nossa casa, nosso dinheiro, nossos recursos, nossos talentos, tudo isso Deus nos deu. Mas não é para a gente se deleitar nessas coisas, não é para a gente fazer dessas coisas o nosso ídolo, o nosso Deus, o nosso culto, a nossa adoração. Deus nos deu todas estas coisas para que sejam meios, para que a gente possa glorificar a Deus, investir no seu reino e abençoar as pessoas que estão ao nosso derredor. Isso é colocar os olhos em Jesus, olhar para Jesus, focar em Jesus, entender que aqui nós estamos de passagem, numa vida de caminhada, buscando ser cada dia menos parecido com nós mesmos e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, os sentimentos de Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós temos que olhar. É como Ele que nós temos que ser. Cada dia mais parecidos com Jesus. Cada dia menos parecido conosco mesmo. Nós temos que ser aqui na terra, como alguém escreveu numa canção, um pequeno Cristo. Mas para que eu seja um pequeno Cristo, eu tenho que colocar os meus olhos em Jesus. Olhar para Jesus, conhecer Jesus, ler os evangelhos, conhecer a sua vida, conhecer a sua história, a sua biografia, conhecer a maneira como ele viveu, o que ele fez, como ele tratou pessoas, e cada dia mais me desvencilhar das coisas humanas, para que o senhorio de Jesus, a perfeita vontade de Jesus, vá se tornando real na minha vida, para que cada dia mais nós sejamos semelhantes a Cristo. Queridos, nosso ídolo não pode ser o cantor famoso, o artista famoso, o jogador famoso. Não, queridos, nosso ídolo, nosso exemplo, nosso modelo precisa ser Jesus Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador. Ele mais do que ninguém já fez esta carreira. Ele mais do que ninguém já fez esta corrida. Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele se fez pecado por causa de mim e de você. Ele correu do começo ao fim, Ele não desanimou, Ele não desistiu, Ele não se entregou, ainda que abandonado pelo próprio Pai na cruz, Ele permaneceu sólido, intacto, e Ele entregou a sua vida por amor de mim e de você. E porque Ele fez isso, então nós temos que olhar para Ele, focar nossos olhos nele. E quando você se sentir desanimado, cansado, frustrado, olhe para Jesus. Não importa o que o mundo diga, não importa que crentes da igreja fracassem, não importa que pastores caiam, nós somos pecadores. Não olhe para essas pessoas, olhe para Jesus. Nós vivemos numa igreja militante que há falhas, há pecados, há corrupção, há maldade, há politicagem, há mentiras, há traições, há homens falhos, há um monte de joio no meio do trigo. Danem-se essas coisas todas. Se os meus olhos estão focados em Jesus Cristo, eu vou perseverar até o fim. Eu tenho o exemplo do passado. Eu estou me despojando do presente, de tudo que é mal e pecaminoso. Eu tenho os meus olhos no futuro, fixados no Senhor Jesus. Ele já venceu, Ele já ressuscitou, Ele está sentado à direita do Pai, e Ele está de braços abertos, dizendo: estou aguardando você, meu irmão. Eu morri por você, eu dei a minha vida por você, eu corri essa carreira por você, eu venci por você, eu matei a morte por você, eu dei a vida para você. Corra, eu estou esperando você. Quando você cruzar a linha de chegada, o Senhor Jesus estará para recebê-lo. Como disse Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé,
Agora só me resta receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Sim, queridos, Jesus estará lá, de braços abertos. Não porque eu mereça, não porque eu preste, não porque eu fui melhor do que ninguém, mas porque Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, me vocacionou, me elegeu, me salvou, me justificou, me adotou, me fez perseverar, me fez correr. E no fim Ele me recebe. E Ele coloca a coroa na minha cabeça, dizendo: vinde, filho, para possuir o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Tudo isso eu conquistei para você. Queridos, olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que seja esse o seu maior desejo, que seja essa a sua maior ambição, que seja Ele o seu foco supremo. Olhe para Jesus, almeje Jesus, queira ver Jesus cada dia mais perto. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe, e assim possamos perseverar na carreira da vida cristã, começo, meio e fim, de forma vitoriosa. Que Deus nos abençoe.